a ação do mundo sombrio tem uma organização e um preparo para fazer uma investidura, visto que eles estudam formas de nos influenciar e de conseguir uma conexão conosco. E conforme é falado no Livro dos Médiuns, no capítulo Identidade dos Espíritos, em que no tópico 15º, Kardec pergunta: para não vir a ser enganado, bastaria eu estar animada de uma boa intenção, de uma proposta elevada? Aquele homem sério, disposto, que não mescla e mistura com uma curiosidade vã seu estudo, a sua leitura, ele também está sujeito a ser enganado, ludibriado? E a resposta diz que sim, também aquele que está com uma boa intenção, de boa vontade, e sem aquela curiosidade, aquela panelinha de ideia, mas que está aberto para aquele aprendizado que vai promanar dos bons espíritos, ele também estará sujeito ao dolo, ao engano, embora menos do que os outros. E vai ser colocado sobre os pontos fracos que trago, e que, mesmo que eu tenha um desejo bastante nobre, permanecerá comigo algumas questões de vulnerabilidade, de fraqueza, que vai atrair o espírito zombeteiro, malfeitor. E aqui é colocado a questão de eu me achar forte e resistente quando muitas vezes não sou, e capitulo sem me dar conta daquilo. E em sendo assim, a fraqueza e a fragmentação que nasce do preconceito, do orgulho, nós precisamos desconfiar e acender a luz vermelha. Visto que a questão do preconceito, que é uma ideia, um conceito, uma opinião formada sem um fundamento sério, sólido, e que traz uma parcialidade e uma interferência, vai ter a ver com um conceito, algo que eu elaboro numa prévia, e que vai estar ligado, seja uma superstição, uma intolerância, a uma cegueira moral, a uma abusão, e a uma hecatombe espiritual em que eu estabeleço aquele conjunto de noção de alguém e vou me pautar por aquilo, mesmo que insustante. E o orgulho, que vai ser essa manifestação de um apreço alto, ou uma ideia, uma percepção que tenha de mim, uma ridícula soberba, um brio, que tem a ver com
a forma como eu me lisonjeio, e isso vai estar ligado a uma condição de vulnerabilidade que vai nascer e transbordar disso, e que estará relacionado a uma queda devido ao espírito sombrio se aproveitar dessa situação para lisonjear e massagear a minha mania, e consegue com que eu passe para aquele lado. E a mania per si, se formos olhar no dicionário, tem a ver com um aferro, ligação, uma ideia fixa, que não muda, uma teima, um capricho, um desejo, uma paixão imoderada. E, em sendo assim, quando percebo que uma energia dentro de mim deseja estabelecer uma escala para as pessoas às quais convivo e dividir aquele que considero de um bom conceito e aquele que nem tanto assim, isso vai dizer de uma tendência a uma separação, a fofoca, a uma antipatia, a uma aversão, que se eu der guarida para isso, eu acabo perdendo a noção de mim mesma e me arrolo para estados anômalos de rejeição do outro e da intolerância, que infiltra e estabelece uma incapacidade de permanecer na realidade, porque aí eu vou sendo envolvida por um estado de ilusão que vai ganhando uma irrigação perispiritual em mim, e já não tenho um juízo acertado, correto do que ocorre, e começo a estabelecer parâmetros ilusórios sem perceber de onde estou, com quem estou. E quando nós temos a percepção de que eu posso me considerar mais forte, mais capaz do que realmente sou, inclusive a tendência que existe de nós nos considerarmos mais inteligentes do que realmente somos, e que tem a ver com essa raiz inferior que trazemos e que nos leva a supervalorizar o meu dote de raciocínio, de estudo, de conhecimento, e em detrimento do externo. E aí, quando eu vou considerando que tem um pensamento diferenciado, que tem uma inteligência privilegiada, e que estou acoplada de recursos, eu acabo entrando num massageamento do meu ego, numa adoração a mim mesma, que me leva a preterir a necessidade real,
em mim, fora de mim, e em sendo assim, eu vou sabotando, hebetando aquilo que preciso. Chega num ponto que posso adentrar o estado fascinatório, onde estou no ridículo, na ilusão, e não tenho mais a capacidade de perceber, de acusar. Em sendo assim, o alerta para esse cuidado com a maneira como eu lido comigo, tendo diante de mim a minha fraqueza e a minha limitação e a minha suscetibilidade, vai me ajudar a minorar esses estragos. Visto que o espírito zombeteiro, ele vai me espiar e me insuflar que tenho dotes diferenciados, que estou numa condição acima, e vai tentar fazer com que, por essa ideia fixa que vai se repetindo em mim em relação a um autoconceito supervalorizado de mim mesmo, eu acabo me aferrando, me colando a isso. E em sendo assim, o melindre em que eu entro, torna fácil ele me arrastar. E aí acontece o êxodo da capacidade do meu autocomando, que vou perder, e abro a portinhola para a interferência obsessiva, subjugadora, e que pode raiar a possessão. E quando nós falamos dessas condições anômalas que nos rondam, existe aquela diretiva de não perdermos a esperança de vencermos a nós mesmos, mas nos empenharmos nesse esforço e nessa perseverança, que é essa esperança de conseguir me domar e vencer, sobrepor a minha própria ilusão, que me chicoteia e me cutuca. Na questão da existência, onde existe uma lágrima, um pranto que vai encharcar e que me toma numa decepção, num deslize, numa angústia, a prática do bem vai me entranhar e me propicia consolo, amparo. E o cérebro, ele não trabalha com negação. Daí que, se eu disser, não vou pensar num cachorro, no momento eu penso e vem à minha mente o cachorro. O que eu preciso fazer para selecionar o pensamento e a ideia que vai acontecer em mim é trazer algo positivo que vai substituir aquele negativo, que assim o cérebro aceita e funciona. Daí, ao invés de tentar não pensar num cachorro, eu vou pensar num cavalo, num gato, num porco, porque isso vai fazer eu conseguir não pensar no cachorro, que seria a minha proposta.
E isso vale para o pensamento que vem à minha mente e que seja sombrio. Se eu tento negar uma emoção de um constrangimento, de uma situação que aconteceu, aquilo vai acabar voltando e se colocando na minha tela psíquica. Preciso ocupar isso com uma boa música, com uma vibração elevada, um pensamento de doar um valor para uma instituição benemérita, uma ideia de fermentar uma leitura nobre para o estudo do Evangelho. Coisas que vão me ajudar a ocupar minha mente com algo nobre, que é o desejo de fazer aquilo permanecer. E essa questão da desejo central é trabalhado por essas legiões de espíritos difíceis no sentido de me fazer fixar e repetir aquele padrão de pensamento. No Ação e Reação, André Luiz traz a questão de um rapaz que era avarento e ele havia prejudicado alguém enquanto encarnado, e esse que houvera sido vítima veio a desencarnar e tramou no astral uma forma de se vingar desse que houvera ficado aqui, sabendo que o desejo central dele era a avareza. Ele levou para junto dele espíritos avarentos que ficavam soprando para esse rapaz ideias referentes à riqueza, à posse. E com isso, ele foi tendo fortalecido esse desejo central infeliz. Daí, quando existe uma ideia que eu sustento em dado local, seja referente a um ciúme, à avareza supracitada, a uma inveja, isso vai acabar sendo captado pelo espírito inferior, que percebe que transmito aquilo e, em vendo que tenho aquele desejo central, traz outros da mesma laiva, daquele tipo de ideia, para fortalecer esse desejo, essa circulação mental em torno disso, daqueles ciúmes, por exemplo. E, em sendo assim, para que eu saia desse desejo central do ciúme, não basta negar esse sentimento. Vou precisar, com honestidade, persistência e boa vontade, conforme faláramos, reconhecer que sinto isso e, em sendo assim, trazer um sentimento nobre e elevado para que vá substituindo essa emoção, que vai pedir mesmo essa persistência e essa vontade de fazer isso. Porque mesmo que esse desejo central volte, bate na minha porta de novo, eu vou substituindo com algo bom, positivo, como
levar uma cesta para alguém, fazer uma oração de intercessão, trocar uma figurinha para renovar a esperança de outrem. E isso vai levando a uma substituição de parâmetro, de pensamento e de desejo, e que vai permitindo que eu saia dessa faixa de reforçar um capricho inferior, uma vontade sombria. E no caso em que me perceba numa situação de incompreensão e de estar experimentando dificuldade para que o A que eu falo chegue no destino, se procuro auxiliar aquele que ainda não pode ter um entendimento daquilo que manifesto, eu acabo encontrando Deus no imo do meu ser, que vai me fortalecer com o bálsamo, com o beneplácito da piedade, por aquele que possa estar desequilibrado numa sombra, numa desarmonia. E isso vai me ajudando a me encher de amor, de compaixão, de misericórdia. Conforme Jesus falara que antes a misericórdia do que o sacrifício, é devido à medida que ele usa conosco. Numa experiência em que percebo uma calúnia ou semalho de um sentimento menos digno na minha direção, adentro no silêncio sábio, que permanece auxiliando o próximo, e acabo que surpreendo Jesus atuando no íntimo dos meus mais recônditos pensamentos e prestigiando-me, fortalecendo a minha boa intenção, que é essa confirmação de uma ação que vai me permitir ir adentrando esse testemunho, essa intimidade com Jesus, e que inclusive facilita para que compreenda como ele agiria no meu lugar em dada situação. Visto que, mesmo que eu deseje seguir Jesus e agir como ele agiria, dependendo da condição em que estiver, isso pode estar defeso para mim. A percepção e o destrinchamento de como ele faria naquela circunstancial. Mas na medida que eu adentro esse silêncio renuncial, essa abnegação, vou experimentando esse prestígio da intuição crística, que me fortalece as intenções que me levarão a imitar o seu exemplo, o seu testemunho, naquilo que estiver. Numa recepção, seja de uma censura ou de
uma condição em que me veja sucumbida por uma traição, um golpe, o convite vai nos pedir para, mesmo nessa conjuntura, voltar a esse calar, renunciar a qualquer fala nesse sentido e procurar edificar e erigir a felicidade e a realização daquele que está ao meu lado. Na faina do dia a dia. E o Cristo vai falar por mim e se manifestar pela minha ação na voz inarticulada do Evo, do Pentelésio. Quando nós consideramos o erro, a queda que pode acontecer, é importante que não desesperemos, visto que o engano, como faláramos no início, o dolo, ele pode ser vivido por mim. E se eu tombo desequilibrada devido a isso, piora a situação. Mas se continuo servindo e trabalhando, eu recebo de Deus a oportunidade, a insância de retificar, de corrigir. E isso me pacifica. Eu tive experiência em que, diante de perceber uma queda e precisar fazer o movimento de me erguer e continuar, poderia ter me deixado vencer por aquela situação e desanimado de tentar novamente prosseguir. E o diferencial vai ser essa capacidade de me levantar quantas vezes forem necessárias. Certa feita haviam perguntado para o Chico o que ele fazia quando errava. E ele disse, mansuetamente, que sentava na cama e dizia: Senhor, aqui estou eu de novo, mais uma vez. E mostra que, mesmo que viesse a cair repetida vez, se reerguia e estava animado para continuar. Que mostra o lugar onde não vai ser o que aconteça, mas como eu lido com isso. Por isso existe aquele ditado de: não importa quantas vezes você caia, continue se levantando até que a vida canse de te derrubar. Mas essa vida é a minha fraqueza mesmo. É a insistência da minha sombra, essa nuvem ameaçadora. E quando existe essa insistência, essa teimosia bonosa da minha parte de continuar e tentar fazer melhor, o universo, essa força infinita, ela conspira a meu favor e vai me imbuindo de recursos para conseguir ficar mais de pé e menos caído, que é a própria mão do Cristo estendida que veio nos dar esse testemunho
de tomar minha cruz, renunciar a mim mesmo e segui-lo. Isto é, mesmo que eu me perceba sem condição, incapacitada, com acúmulo de débito, erguer sobre mim mesmo, tomar minha cruz e ir na direção dele. Porque no caminho vai acontecendo que eu vou ficando curada, que eu vou acertando mais e errando menos. E isso vai fazendo com que eu vou me conhecendo mais e, a partir disso, podendo ter uma estabilidade emocional, uma fidelidade no serviço do bem. E seja qual for a angústia ou aflição que me agite, a estrada, passo a passo, confiar em Jesus, construir, amar, amparar, perdoar, visto que o seu nome, acima de toda calamidade, hecatombe, lágrima, me fará sobreviver e continuar, apesar disso, e vai me abençoar a trajetória, a vida, e sustentar, fortalecer o meu coração. Consoante na mensagem de Meimei, psicografia de Chico Xavier. Em sendo assim, essa iniciativa de dar o próximo passo sem ter chão, ela é que vai criando esse cosmo moral para as decisões saudáveis e as deliberações abençoadas. Houve o caso recente das crianças do Congo, onde ali pelo menos 400 crianças que estão na área de atuação do Fraternidade Sem Fronteira conseguiu uma ligação ali com elas para retirar ali da região do conflito que ocorre lá, mas outras permanecem ali. E acaba que o bloqueio de saída é uma arma de guerra. E, em sendo assim, se formam prisioneiros de situações drásticas, indignas. E mostra que o coração mansueto, vigilante, que ora, ele acaba se tornando um instrumento poderoso na mão do Cristo para levar consolo. E precisamos considerar que mesmo na normalidade, naquilo que aparentemente é a rotina, tudo vai tentar nos irritar devido a essa faina de ação e reação que ainda nós estamos, devido ao nosso estágio vibracional. E vai acontecer essa tentativa, devido à ação de espírito tanto encarnado quanto desencarnado, que estão em regime de influenciação recíproca, de usar de sinergia para tentar nos arrastar.
Por isso que precisamos levar o pão da instrução, o pão da oração, o pão de um brinquedo. Forma um trabalho do Hospital de Brinquedo, idealizado pela dona Marlene, que leva o brinquedo para a criança. Essa situação no Congo, em outras partes desse homem, que crianças, doentes, idosos, temos a situação de violação da dignidade humana graves e que precisa que nos para a união e concatenamos essa sinergia do bem para levar o alívio, conforme Jesus mesmo nos trouxera, amar o outro como ele nos ama.